Olá, lojista, boa noite. Patrícia de Vargas por aqui. E essa noite eu vou falar com você sobre como vender estoques encalhados sem perder a margem de lucro. Seja bem-vindo aqui na minha fanpage, nessa tradicional aula live no Facebook das quartas-feiras às 19 horas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é me dizer uma boa noite aí, entra aí comigo, se apresenta, é muito bom a gente estar aqui para a gente conversar um pouquinho, justamente nessa época que a gente vai se aproximando do final do ano, a gente vai se aproximando da estação aí mais desejada, animada do nosso ano, que é o verão. Oi, Lucila, boa noite, tudo bem? Primeiro entrar aqui aí na live de hoje. Seja bem-vinda aqui comigo. E a gente vai se aproximando do final do ano e a nova coleção está chegando aí na loja, já está aí, né, com a loja cheia de primavera-verão, e também a gente vai se aproximando do mês mais esperado, que é o mês de dezembro, onde normalmente as vendas realmente são melhores do que normalmente a gente vem acompanhando ao longo do ano, né? E a gente também tem esse final do ano aí com esse risco, vamos dizer assim, né, de a gente ter comprado demais e daí ficar aí com estoques que depois acabam desembocando naquele problema de ficar a mercadoria parada na loja. Então, nessa aula de hoje eu vou falar um pouco sobre como fazer para vender esses estoques que acabam encalhando, acabam não rodando, né, quando deveriam na estação, né, sem perder a margem de lucro, sem ter que torrar, sem ter que botar fora, sem ter que fazer liquidação. Então, se esse assunto interessa para você, fica aí comigo. E até eu queria conhecer você que está aqui nessa aula, se você tem esse problema aí de estoque, se você tem essa questão aí de ter comprado de repente não muito bem, né, a coleção passada, né, inverno, e entrou o verão e ficou com esse acúmulo de mercadoria. Se você tem esse problema, se você tem loja física, comenta aí para mim como é que eu posso ajudar você hoje aqui nessa aula. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque eu vejo que o lojista tem essa questão aí do estoque e normalmente ele resolve de uma maneira que não é muito saudável para o negócio. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre como pode ser mais lucrativo para você trabalhar o giro dessa mercadoria aí, preservando o seu lucro, tá bom? Seja bem-vindo aqui, então. Vai dizendo uma boa noite aí para mim na live. Tudo bem, Lucila? Gente, então eu queria dizer para vocês que é o seguinte, quem não está acostumado a vir nessa live aqui, coloca para mim aí se você é a primeira vez que está aqui, se você já tinha visto esse assunto antes, como é que você lida hoje na sua loja com essa situação. Coloca aí para mim nos comentários para eu entender melhor. E o que acontece? Quando a gente começa a trabalhar na loja, quando a loja inicia, né, que você começa a fazer as compras, quando você não acerta a mão na compra, você não conhece bem o público e você acaba comprando errado. Muitas vezes a loja abre com o perfil, né, com o feeling do dono da loja nas compras, e acaba que a gente vai se entusiasmando, vai comprando. Eu, pelo menos, quando tinha loja, eu errei nisso, né? Eu comprava muito com base no meu gosto pessoal, meu e da minha irmã, que nós tínhamos a loja juntas, e mas o público da loja não era exatamente o público que se identificava com o nosso gosto pessoal. E daí acontecia que muito o que a gente comprava acabava ficando parado na loja, e eventualmente a gente fazia no final da coleção ali um bota fora, e se perdia praticamente todo o lucro naquela ação que a gente fazia, certo? Então, não era legal mesmo fazer aquilo ali, eu não recomendo você. Agora, o que eu aprendi com todo aquele problema de estar perdendo dinheiro? Porque quando você faz isso, como você perde o lucro, né? Você acaba não conseguindo crescer com a loja, porque você bota fora aí uma camada importante desse negócio, que é o lucro. E com o lucro a gente cresce, né? Sem o lucro a gente encolhe e até fecha, que nem aconteceu comigo. Então, não quero que aconteça isso com você, eu quero que você aprenda a vender esses estoques, ganhando dinheiro,
tendo mais lucro e podendo crescer com essa experiência. Então, eu queria trazer um caso para vocês aqui hoje, nessa aula, que é sobre uma história que eu li num livro de uma lojista, né? Uma lojista que tinha uma loja de joias. Sabe aquelas joalherias? E ela comprou um lote de joias turquesa. Sabe aquela pedra turquesa linda? Eu até acho linda aquela pedra. São joias caras, né? Umas joias com pedras preciosas, são joias mais caras, né? Não é bijuteria. E ela comprou um lote de uma coleção, que era essas pedras turquesas, e acontece que esse lote das pedras turquesas, ele não saiu, né? Não vendeu de jeito nenhum. E aquilo ali passou coleção, passou estação, e aquele lote ficou ali encalhado. E imagina, uma coleção inteira de pedras turquesa para uma joalheria não é nada desprezível, é um valor, é um investimento que ela fez numa compra alta. Não sei quanto é que é, na história não dizia o valor. Mas o que acontece? Ela ficou muito preocupada, porque aquilo estava travando, e ela não conseguia comprar mais coisas, e aquele dinheiro empacado naquele estoque daquela coleção das pedras turquesa. E ela até tentou fazer uma promoção na loja, e também ela colocou as peças num local mais central na loja, que fosse mais visível para as pessoas que chegavam na loja, colocou na vitrine, e ela fazia de tudo e nada, não acontecia nada, as pessoas não saíam. Encalhou de vez mesmo aquela coleção de joias. E daí, ela saiu em viagem, e aquilo não saía da cabeça dela, como é que eu vou vender aquela coleção das pedras turquesa, como é que eu vou fazer para vender, como é que eu vou fazer para vender. E ela saiu uma viagem, e ela, no desespero, escreveu um bilhete para a vendedora dela, para a gerente da loja dela, escreveu um bilhete e disse: eu quero que tu venda aquela coleção das pedras turquesas pela metade do preço, vende tudo, torra tudo aquilo lá, eu quero vender logo isso aí. Só que o que acontece? Ela dobrou o bilhete e a tinta no papel borrou, e como a história se passou no Arizona, nos Estados Unidos, tá? Eu não sei qual foi a palavra, a letra que a vendedora entendeu errado, borrou, e ela visualizou um 2 no bilhete. E a vendedora interpretou a mensagem errado. Mas olha só o que aconteceu. Quando ela voltou para a loja de viagem, para surpresa dela, né? Na verdade, não foi surpresa. Ela chegou e tinha vendido tudo, a coleção das pedras turquesas. E ela não ficou surpresa. Agora, ela ficou completamente estarrecida quando ela ficou sabendo que não tinha sido vendido tudo pela metade do preço. Tinha sido vendido tudo pelo dobro do preço. A vendedora entendeu errado o bilhete, borrou a letra, ela entendeu que era para vender por 2 vezes mais a coleção. E ela assim fez. E não é que ela vendeu tudo. A história foi tão surpreendente que essa dona de loja entrou em contato com um pesquisador que estava pesquisando a parte da psicologia de compra do ser humano, e ela contou para ele o que tinha acontecido na loja, e essa história dessa lojista, dessa joalheria, acabou fazendo parte de um livro que ele escreveu, e ele relata essa história muito interessante, e depois ele traz os desdobramentos aí do que aconteceu, né, na loja. Quer dizer, como é que uma mercadoria encalhada é vendida pelo dobro do preço e não pela metade do preço. Então, você percebe aqui que existe toda uma ciência de psicologia por trás, e que sim, é possível a gente reverter essa situação e vender até produto encalhado até por mais, ao invés de por menos. E outra coisa bem interessante que eu queria também trazer para você saber que existe essa possibilidade, é desse mesmo estudo, que ele foi trazendo mais
histórias como essas para ilustrar como é que funciona o cérebro, a psicologia de compra de nós, seres humanos. Inclusive, todos esses estudos científicos que foram baseados, esse livro desse cientista, até vou dizer para vocês aqui qual é que é o nome do autor. Ele é o Robert B. Cialdini. E ele traz muito estudo que ele fez com animais, inclusive, para explicar como é que se dá essas ações, né, no cérebro humano, como é que as pessoas elas agem diante de situações. E daí tem um outro exemplo também que é muito interessante e que, inclusive, eu ensino para as minhas alunas, que é um exemplo bem simples de como você consegue alguma coisa de alguém simplesmente se comunicando com a palavra correta. Olha só que louco isso, gente. Deixa eu só fazer uma pausa para dar uma boa noite. Tô vendo que entrou gente aqui na live. Deixa eu só dar um oizinho aqui. Quem é que tá entrando aí? Deixa eu dar aqui um boa noite para Lúcia, boa noite para Rose, para Laís, que bonita Araújo, Letícia, Catarine, Madalena. Boa noite, boa noite, boa noite. O Rosilei. Legal. Sejam bem-vindas. Estamos falando aqui de como vender mais, preservando o lucro mesmo com estoque encalhado. Vamos lá. Então, eu estou explicando aqui para vocês essa ciência da psicologia. E daí, vou dar outro exemplo para vocês do que é bem interessante. Olha só, não sei se você já ouviu falar, mas tem uma prática que você pode até testar. Pode até testar. Eu até anotei aqui, olha só. É a forma paralela do automatismo humano. Saca só a complexidade disso. A forma paralela de automatismo humano. Então, olha só, pensa na seguinte situação, tá? O estudo também trouxe essa situação aqui. Uma fila de pessoas, tá, que querem tirar cópias. Não sei se você já ouviu falar dessa história, mas pensa numa fila, todo mundo quer tirar cópias e chega um sujeito que quer passar na frente. Tá? E ele diz a seguinte frase, olha só, com licença, eu tenho... Chega lá para a pessoa da vez e diz assim, com licença, eu tenho aqui 5 páginas, eu posso usar a máquina de xerox porque eu tô com pressa? Ele usa essa frase aqui, tá? O que acontece? O pedido dele foi aceito por 94% das pessoas que estavam na fila. A maioria das pessoas deixou ele passar na frente. Tá? Agora, a segunda tentativa da frase foi usada a seguinte situação. Mesma coisa, ele chegou na fila e disse, olha só, eu posso usar a máquina, eu tenho aqui, com licença, eu tenho aqui 5 páginas, eu posso usar a máquina de xerox? Então, repetindo, a primeira vez ele disse, com licença, eu tenho 5 páginas, eu posso usar a máquina de xerox porque eu estou com pressa? E a outra vez ele disse, com licença, eu tenho 5 páginas, eu posso usar a máquina de xerox? Parou aí a pergunta. Nessa segunda tentativa, apenas 60% das pessoas deixaram ele passar. Olha que interessante. O que você está farejando aí? Existe uma palavra, tá, que faz com que as pessoas aceitem mais e digam um sim para você. E essa palavra nessa situação aqui simples foi o porquê. A palavra porquê, ou seja, dando um motivo para as pessoas, explicando o porquê que você quer passar na frente, simplesmente, tá, faz com que as pessoas aceitem e deem um sim. Olha que louco isso. Então, isso aqui que eu estou falando tem muito a ver com a ciência de vendas, certo? Então, fica bem ligada nessa explicação aqui. Veja bem por que as pessoas aceitam e concedem, né? São recíprocas a uma pergunta, e essa pergunta aqui,
que eu trouxe nesse exemplo, trazendo aqui para a nossa área de vendas, também é válida, desde quando você se comunica com essas palavras-chave e você traz um motivo por que você está fazendo aquilo, está pedindo aquilo. Então, essa aula de hoje eu já começo com essas duas histórias para vocês verem que são fatos e comprovadamente científicos da ciência aí da psicologia que explica por que motivos sim é possível você vender, inclusive mercadoria parada com preço cheio, preservando o seu lucro e ainda por cima até conseguindo vender pelo dobro, conforme a história que eu trouxe aqui, devido a você compreender como funciona a cabeça das pessoas. Então, assim, sabe aquela história que tem muito vendedor, né, que fala que vendedor é que nem psicólogo, que tem que entender o cliente? É verdade. Agora, você tem que entender profundamente o cliente, né? Profundamente o cliente e entender como funciona esse mecanismo, estudar realmente, porque isso tudo é uma ciência. No Brasil, é uma ciência relativamente nova. De fato, eu quando estudei isso, algum tempo atrás, percebi assim, uau, quanta coisa que no Brasil não se sabe sobre vendas. E isso que eu estou trazendo para vocês, dentro da ciência de vendas, chama-se persuasão. Então, é através deste conhecimento que você consegue aplicar no dia a dia do seu negócio e começar a valorizar a mercadoria que você trabalha e não desprezar no desespero de vender mais. Tá entendendo que a parada aqui é um pouco complexa, mas ó, vale muito a pena você estudar esse assunto, para você não ter que trabalhar depois com base no preço, porque é onde você entra nesse território de estar baixando o preço e fazendo liquidação, promoção, descontaço, queima total, aí você entra numa zona muito perigosa para o crescimento e para você se manter no mercado, ganhar bem, né? Eu não gosto dessa história de dar desconto, eu defendo, inclusive as minhas alunas, que não façam isso, mas que trabalhem nesse outro oceano azul de conseguir trabalhar com esse tipo de mecanismo, né, que é justamente onde você vai crescer no mercado, vai ficar feliz, vai ganhar bem e vai ficar sorrindo aí, né? E ainda os clientes vão amar você. Que louco, né? Tem gente que acha que cliente busca preço ainda depois de tudo isso. Mas deixa eu contar para você uma outra história muito interessante aqui. Olha só. Deixa eu contar para vocês aqui. Que uma outra história de um outro proprietário também, que me chamou a atenção, de uma loja também de joias, tá? E ele queria comprar um presente caro, né? Uma joia para a noiva dele, uma espécie de aniversário. E daí o dono da joalheria, olha só que interessante, escuta só, sugeriu para ele comprar um colar, né? Que normalmente, né, era vendido aí lá na loja por $500 o colar. Mas que ele estava disposto a oferecer por $250 para o amigo. E daí o amigo até ficou entusiasmado no começo e tal, mas daí ele desanimou, o amigo desanimou quando ele falou que estava disposto a oferecer por $250, ou seja, pela metade do preço. E daí ele começou a desistir da compra. Começou a perder o interesse pela compra, né? Quando ele ficou sabendo desse desconto. Porque ele queria realmente algo bonito, algo de valor para dar de presente de aniversário para a noiva. Daí que aconteceu? O dono da loja, no dia seguinte, ligou para o amigo e disse que tinha uma outra peça para mostrar para ele, né? E dessa vez ele apresentou, então, a peça nova, uma outra peça, pelo valor normal de $500. E daí o amigo dele gostou muito, né? E quis comprar na hora.
E daí ele disse que, e na hora que ele foi efetuar o pagamento, o joalheiro disse que ele queria conceder um presente, ele queria dar um presente para o amigo, um presente de casamento para ele, tá? Então, esse presente de casamento seria um bônus de $250 naquela peça que ele estava comprando. Olha a transformação. O amigo dele amou a ideia, né? E agora, nessa segunda situação, em vez do amigo achar o preço depreciativo, né, aquele descontaço de 50% que ele tinha apresentado, ele ficou muito feliz, né, e grato por ter pago só a metade. Olha só que louco, gente. Ambos, né, olha só as histórias, nessa segunda, esse outro exemplo aqui, que eu trouxe para vocês, né, a forma de você apresentar, de você se comunicar com o cliente muda toda a situação da negociação. Tá sacando só qual é que é a parada, lojista? Tá sacando só qual é que é a parada? Então, assim, o que eu quero dizer para você é que o jeito que você lida com as negociações da sua loja, a forma que você se comunica, o que você fala, o jeito que você fala, a palavra-chave que você usa nessa comunicação vão mudar da água para o vinho o seu lucro, fazendo com que você pare, freie essa situação de desespero de achar que é fazendo queima e que você vai vender esse estoque encalhado, entende? Então, se você tem hoje aí mercado preparado, você vai ter que começar a ficar mais atenta para este lado. E vou dizer para você, pouquíssimas empresárias e empresários no nosso varejo de moda estão ligadas no poder que é essa comunicação persuasiva, né? Isso aqui está cheio de gatilhos mentais, está cheio de estudo científico por trás e que é possível aprender e usar no dia a dia, tá? Então, eu recomendo aqui nessa live, boa noite, a pessoa está chegando aí, boa noite, eu estou vendo que tem super na área aí, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Legal. Então, como fazer, então, para vender esses estoques encalhados aí, preservando a sua margem de lucro? Primeiro lugar, então, é fazendo essa abordagem, estudando essa abordagem. Vale muito a pena você estudar isso, lojista. Vale muito a pena, porque é com esse tipo de conteúdo na sua loja, esse jeito inovador de você falar, de se comunicar, de trabalhar suas campanhas comerciais na loja, com essa abordagem diferenciada, é que você nunca mais vai precisar fazer torra-torra. Tá? E isso é muito legal, porque você também pode usar para ter esse giro rápido através de campanhas comerciais. A campanha de vendas ou campanha comercial, nós aqui, na nossa comunidade dos supervendedores, chamamos de campanhas de 7 dias, elas têm essa vantagem. Essa vantagem de girar o estoque muito rápido em uma semana, de escalar vendas e também desovar estoques encalhados, preservando a margem de lucro. É totalmente, não tem nada a ver com campanha de promoção e liquidação. Por quê? Porque justamente trabalha essa parte da linguagem mais persuasiva, né? E também a gente trabalha com a parte de tecnologia, né? A parte de tecnologia de você poder alinhando com o tráfego, por exemplo, nas redes sociais, está trabalhando com as redes sociais na parte de anúncios, através dessa comunicação. Então, você entende assim que é um leque de ferramentas, de técnicas que você começa vamos dizer assim, a colocar, né, uma coisa em cima da outra. Então, quer dizer, você trabalha com persuasão, você trabalha com comunicação nas redes sociais, você trabalha com, por exemplo, vídeos, você trabalha com anúncios, e você vai, então, tornando mais poderosa a sua comunicação, e o cliente vai se encantando e vai começando a se interessar aí nessa loja diferente, que está falando umas novidades diferentes, que está falando de um jeito diferente, né? Que não é o que todo mundo está falando, né? Enquanto todo mundo está falando de preço, aquela loja está falando de presente, está falando de
está falando de bônus, está falando de uma novidade. Então, é muito legal. A gente tem casos de campanhas comerciais que não se fala em desconto, né? A gente tem casos de campanhas comerciais que se fala em, por exemplo, acho que até a aluna está aqui. Tem uma aluna nossa aqui, deixa eu ver se ela está aqui. Deixa eu ver se ela está aqui. Eu falei com duas alunas nossas, até aqui, ó, deixa eu ver aqui. Letícia! Oh, boa noite, Lê. Eu falei com a Letícia ontem, a Letícia está numa campanha agora, ela estava me falando. E a Letícia fez até uma parceria, né, Letícia? A gente fez uma parceria, me contou, ela fez uma parceria, quer dizer, e fez também uns presentes, uns mimos, umas coisas delicadas, uma coisa que não tem nem custo alto, uma coisa, né, em termos de preço, é uma coisa mínima, mas o que acontece? Quando você mostra aquilo ali para o cliente, olha, essa semana vai ter essa situação aqui na loja, essa campanha, essa novidade aqui, onde quem chegar aqui primeiro vai ganhar esse mimo, né, no primeiro dia. E as pessoas se movem, é incrível. As pessoas se movem, as pessoas tomam a ação de ir à loja. E você pode achar que é pelo presente, mas não é pelo presente. E também não é pelo desconto. Olha que louco isso. Tem a ver com gatilhos mentais, que é o que eu trouxe na abordagem inicial dessa aula, por incrível que possa parecer. São padrões diferentes de comunicação que fazem o cliente se mover em direção à sua loja, e não é pelo preço. Então, quando você tem acesso a esse tipo de conteúdo e você começa a colocar nas ações, nas campanhas de vendas da sua loja, campanhas de 7 dias, e tem que ser de 7 dias, não pode ser de um mês, porque senão perde a eficácia, tá? Você começa a se empoderar. Né? Começa a se empoderar, começa a roubar a cena no feed, aqui do Facebook, lá do Insta, você começa a dominar, a criar uma liderança de mercado, entende? Então, é isso, é a campanha de vendas que tem um recheio aí de técnicas que você começa a implementar real na prática, no dia a dia, trazendo ou a parte do bônus, ou a parte de um mimo, uma ação social, tem alunos que fazem ação social também na loja, e isso é diferente. É diferente, chama atenção, e é isso que move as pessoas. Então, tudo isso que eu falei aqui, eu não falei em nenhum momento em baixar preço. Então, campanha de vendas que bomba, que vende 2 vezes mais, que vende 3 vezes mais, que chama a atenção, é tudo menos baixar preço, vamos dizer assim, certo? E isso vai fazer você preservar o seu lucro, crescer, investir, reinvestir, botar o dinheiro no bolso, enfim, é isso que vai alavancar aí o seu negócio. E essa mensagem dessa aula de hoje, né? E eu recomendo você estudar mais sobre isso, né? Recomendo você se especializar se você quer isso agora no finalzinho do ano, que a gente está justamente se encaminhando agora para o melhor ano, para o melhor mês de vendas, né? Que é o Natal. Então, você tem que se preparar aí para, ou você vende tudo, ou você já se prepara, vamos dizer assim, se capacita, né? Para que não caia depois no estoque alto e ter que queimar produto lá no mês de janeiro. Então, você tem que se preparar já antes para você não cair aí e ficar com o dinheiro encalhado no final do ano, dentro da loja, certo? Eu queria que você agora, quem tiver alguma dúvida sobre esse tema, me perguntasse aqui, porque eu vou responder algumas perguntas aí no finalzinho dessa live, que eu gostaria de saber que se você tem, se você quiser, quem já está fazendo campanha também, quiser comentar, que eu estou vendo que tem super na área aqui, tá? Quiser comentar também aí, comente aí qual é a sua experiência no assunto, que eu sei que tem super bombando aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários aqui, vamos ver se tem alguém que tem. Quem tem estoque? Alguém tem estoque encalhado aí que gostaria de vender? Coloca aí para mim. Opa, tem até Superstar aqui hoje. Olha só que chique. Vamos ver aqui então, vamos lá. Perguntas. Vamos ver.
Laís Iverson. Tem pergunta aqui, pergunta. Perguntas. Vamos ver aqui. Diana Alves. Diana está perguntando aqui para mim, está se encontrando perdida. Esse ramo de atacado, tempo está mais difícil porque existe muita desconfiança de muitos. Claro, com todo o direito do cliente. Queria muito uma dica para quem trabalha como representante de fábrica. E tem muita desconfiança. Olha, eu já trabalhei como representante de Ana Alves. Qual seria a sua dúvida, Diana? Seja um pouquinho mais específica para mim. Uma dica para quem trabalha como representante de fábrica. Olha, no meu trabalho como representante comercial, eu sempre trabalhei... acho que sim, todo trabalho, né? Você tem que trabalhar com muita seriedade. Você tem que trabalhar com muita honestidade. E ainda mais você que representa uma fábrica. Então, assim... tem muitas fábricas que têm essa questão da entrega como um ponto difícil, né, de honrar. Eu me lembro que quando eu trabalhava, assim, era um problema para o lojista a questão da data de entrega, por exemplo, pedidos. Então, assim, é muito importante você, que é a ponte entre a fábrica e o cliente, você trabalhar, assim, com a veracidade, você alinhar sempre os prazos, a palavra, a entrega, porque para o lojista, para você, já que você está dizendo aí, né, que tempos difíceis, tem muita desconfiança no mercado, então o que você tem que você tem que fazer? Você tem que trazer a verdade, você tem que trabalhar com os prazos certos, você tem que dizer a verdade para o lojista, porque o negócio dele depende do seu trabalho também. Então, no meu trabalho de representante comercial, a gente trabalhava muito em cima de cumprir os prazos que são acordados entre fábrica e cliente, e por mais que as coisas estejam difíceis de cumprir ou algo assim, né? Quem trabalha com produção sabe que às vezes acontece atraso e tal, mas sempre notificar o cliente disso, do que está acontecendo. Eu acho que não tem coisa pior de você esconder a verdade de um cliente. Você tem que dizer o que está acontecendo e realmente trabalhar com clareza, trabalhar com transparência e honestidade no mercado, entende? Então, eu acho assim que essa aí é a dica. Claro, você precisa fazer a sua parte de atender bem e fazer visitas periódicas e trabalhar mais essa parte do relacionamento mesmo com seus clientes. Sabe aquela máxima de quem não é visto não é lembrado? A dica que se você está começando aí, que você pense nisso. Cultivar e nutrir relacionamentos com os clientes para você ter clientes fiéis, tá bom? Mas assim, alguma pergunta com o tema desta live de hoje, você aí que é lojista e que tem estoques, que você gostaria de fazer sobre esse conteúdo de hoje? Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma pergunta? Letícia. Letícia de Castro Lamarca. Meu problema é que mesmo fazendo isso, as pessoas não vêm na loja, pois não estou no centro. Elas curtem as publicações, mas não compram. Bom, eu não sei o que você quer dizer com mesmo fazendo isso, tá? Não sei o que você quer dizer, Letícia, mas assim, com certeza não é porque você não está no centro da cidade que elas não vêm na loja. Isso é o que você acha, que você suspeita. Por que eu te digo isso? Porque as pessoas elas estão indo mais nas lojas porque elas estão vendo as lojas por aqui, pelo celular, e não porque elas passam na frente da loja, tá? Esse conceito de estar no centro, ter um fluxo de pessoas passando na frente da loja para vender mais, é um conceito dos anos 80.
atualmente não é mais assim que funciona. Então, a sua loja, ela tem que estar aqui, na tela do telefone do seu cliente. A sua vitrine tem que estar passando aqui. Se não está passando aqui, e também você não está no ponto central, daí você fica dependendo só do ponto físico, né? Você fica dependendo só do ponto físico, e você está só ligada, a sua cabeça está só ligada no ponto físico, Letícia. Você tem que se ligar que a loja tem que estar aqui. E quando a loja está aqui, você não precisa mais se preocupar com o ponto físico. Se não fosse assim, Letícia, a gente não teria lojas aí que nem ponto físico tem, aumentando vendas 30% ao mês. E eu te digo que está acontecendo, né? Tem lojistas aqui que eu conheço, tá? Tem aqui, inclusive nessa live, né? Que estão nesses patamares de crescimento. Então, se você quer estar dentro desse percentual de lojas que crescem a esses níveis, você, Letícia, precisa estar com a vitrine aqui no telefone e não ficar preocupado de que tem que estar no centro da cidade. Beleza? Então, fica antenada nesse assunto aí. E que quando eu falo que é curtir as publicações, é porque as publicações estão de forma orgânica, possivelmente, que publicações é diferente de anúncios. Eu recomendo que você estude um pouco mais essa parte de como anunciar e não só postar. Então, fica a dica para você aí, tá bom? O que você achou da dica? Fala aí depois. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui para mim. Raquel Detalhes Queixas. Boa noite, Raquel. Acho difícil treinar a equipe de vendas. O que poderia fazer? Bom, por que você acha difícil? Tem coisas aí, tá, por trás dessa sua percepção de dificuldade. E pode estar ligado ao fato da sua personalidade como gestora. Eu já conheci lojistas que realmente têm uma dificuldade pessoal de lidar com equipe de vendas, tá? Não tem nada errado com isso, certo? Eu, por exemplo, uma cliente minha, uma lojista que eu conheci algum tempo atrás, ela tinha essa dificuldade. E eu te digo, uma dificuldade difícil mesmo para ela não conseguia, ela não tinha esse jeito de falar com as pessoas, sabe? Então a rotatividade da loja dela era muito alta de funcionários. Como é que a gente resolveu? Mas assim, deixa eu só falar um pouquinho. Ela tinha outros pontos fortes, né? Em contrapartida, ela era uma boa gestora financeira, ela tinha uma boa saúde financeira da loja, a loja já tinha bastante tempo, tá? Mas a equipe de venda sempre era um problema. Então, nesse caso dela lá, a gente buscou uma pessoa que fizesse a ponte, né? Entre ela e a equipe de vendas, para uma pessoa que tivesse essa habilidade com as pessoas, de treinar, de conversar, porque a equipe de venda, vendedor, a gente tem que estar motivando todo dia, não é? A gente precisa ter essa motivação, e o vendedor ele precisa ter metas claras, ele precisa saber exatamente o quanto é que ele precisa atingir, ele precisa ter claro todo santo dia, né? É legal trabalhar com premiação, mas principalmente o diálogo, a conversa, feedbacks. A gente tem diversas técnicas para treinar a equipe de vendas. Mas se eu fosse te dar uma dica hoje, se esforçar mais na comunicação com eles. Deixar bem certinho aí as técnicas, as metas, certo? Com eles, e construindo esse relacionamento aí com base nesses pilares, né? Difícil. Para alguns é difícil, para outros é fácil, depende muito da personalidade do gestor da loja, certo? Mas para começar esse diálogo aí e também ensinar, né? Ensinar a equipe. Por exemplo, convidar a equipe para vir aqui ver essa live nas quartas-feiras é uma boa pedida, Raquel, né? Para pegar aqui as sacadas e também estudar. Certo? Vendedor que tem alta performance estuda o conteúdo aqui, ó, de persuasão dessa aula de hoje.
e não fica oferecendo para baixar preço toda hora para cliente. Isso não é bom para ele e nem para você. Certo? Última pergunta da noite, é isso? 40 minutos aqui. A Noeli está dizendo que tem muitas peças. Noeli, tem na hora de fazer uma campanha comercial aí, uma campanha de 7 dias. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui mais. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta para eu responder aqui. A Keila está dizendo que tem muito estoque. O que fazer Black... Ah, que interessante, ó. Tá. O que fazer Black Friday? Ah, legal a pergunta da Lina Mara Cordeiro, MLs. Então, o Black Friday é esse negócio do descontaço que eu falei antes, né? Eu defendo você fazer uma campanha de vendas, como eu falei antes, uma campanha de 7 dias, onde você vai trabalhar diferentemente de Black Friday, que é muito focado no preço. Então, a campanha de 7 dias, inclusive que a gente ensina um método de fazer, que não é baixando o preço, que é trabalhar essa parte que eu falei antes de gatilhos mentais, a psicologia de compra do cliente, né? Vender produto por valor, criando valor e não baixando o preço. Então, tudo isso aí, a gente tem um método para isso, que a gente desenvolveu e criou um treinamento que é o Super Vendedor. Inclusive, a gente está com pré-matrículas abertas essa semana aí, porque a gente vai abrir a última turma do ano na segunda-feira. Então, nós aqui, da nossa equipe, eu, a Ciomar, minha equipe, a gente trabalha com esse método, ao invés de trabalhar com descontaços e liquidação e Black Friday, baixando o preço. A gente faz isso. Então, assim, eu convido você, se você quiser conhecer mais sobre isso, o poder da persuasão, de trabalhar mais valorizando o produto e não trabalhar baixando o preço, e mesmo para baixar os estoques encalhados e preservar a sua margem de lucro, que é com isso que você vai crescer, eu convido você para conhecer a metodologia do Super Vendedora. Vai ser a última turma desse ano, de fato, tá? Então, é a última chance que você tem aí de estar dentro para se preparar para fazer uma campanha de 7 dias, tá? E vender o seu estoque sem liquidação, tá? A gente vai só aceitar pessoas que tiverem pré-matriculadas, certo? Só pessoas lojistas que tiverem pré-matriculadas. O Super Vendedora é para lojistas que têm estoque, ou para lojistas que têm estoque, ou para lojistas que querem girar mais rápido a mercadoria da loja, para essas duas situações. Lojista de loja física, lojista que tem e-commerce ou que trabalha nas redes sociais também, ou que quer trazer um tráfego de novos clientes para a loja. Então, se você se encaixa nesse perfil, você tem que se pré-matricular. A gente vai mandar o link das inscrições somente para este grupo a partir do dia 28 de outubro, que vai ser, então, quando vai iniciar as inscrições dessa última turma de 2019. Vai dia 28 de outubro até o dia 3 de novembro, tá bom? E em algum lugar aqui nessa live deve ter o link para você se pré-matricular, tá? Você clica ali e você tem, então, aí, agora, hoje é quarta-feira, tem até o final de semana para se pré-matricular nessa próxima turma, que é aonde você vai aprender, então, esse método de vender o estoque em 7 dias sem liquidação. Tá bom? Então, eu vou encerrando essa live por aqui. Se você quiser continuar acompanhando os meus conteúdos, eu também tenho outros canais, eu uso o Telegram. Quem quiser tá no canal do Telegram ali. E também tá pegando sacadas de áudios no Telegram, algumas dicas. Às vezes eu saio de uma mentoria, que nem eu saí hoje, uma mentoria com as alunas. Eu fui tive uma sacada, fui ali, compartilhei com o pessoal do Telegram. Então, é bem bacana para você ir aí alimentando a sua cabeça de informações para sair fora da caixa e ter mais ideias e não ter que estar indo no caminho perigoso e facinho de baixar preço e valorizando a sua loja, os seus produtos e preservando o seu lucro para você definitivamente crescer no mercado aí e ficar bem feliz com a loja, tá bom? Uma boa noite para você, então. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.